Apaixonante, eu agradeço demais a parte do senador Magno Malta, a sua benevolência, o senador Jorge Seife, e a boa ciência, a gente tem que debater, porque esse assunto, as grandes polícias, as polícias do mundo, dizem sempre, nunca reaja a um assalto, né? Então, isso tem alguma história para que eles recomendam. Mas eu quero entrar aqui no tema, senador Magno Malta, com relação a uma boa notícia, trazer uma boa notícia, porque o mundo precisa de boas notícias, especialmente o Brasil, nesse momento, precisa de boas notícias. E eu faço referência à organização da oposição responsável ao atual governo federal, que é fruto de uma ousadia, uma iniciativa brilhante do senador, do deputado, espero estar profetizando, quem sabe aqui, mas do deputado Deltan Dallagnol, que nós formamos o primeiro gabinete de fiscalização especializada com 27 parlamentares de 9 partidos diferentes. Essa ideia foi inspirada nos chamados Shadow Cabinet, existente em muitos países parlamentaristas, como Reino Unido, Austrália, Portugal e Espanha. Numa tradução livre, não literal, são considerados como gabinetes espelho e existem com o objetivo de fiscalizar, aperfeiçoar as políticas públicas e garantir a integridade governamental. Dentre os 27 parlamentares brasileiros, alguns ex-ministros com expertise natural nas áreas onde eles aturaram. Essa é que é a beleza do movimento, cada um no seu quadrado, com a sua experiência profissional, de vida. E o deputado Mendonça Filho, lá de Pernambuco, por exemplo, que foi ministro da Educação, vai fiscalizar o Ministério da Educação. O senador, nosso colega Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, vai fiscalizar o governo Lula no Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa forma de acompanhamento qualitativo, com permanentes cruzamentos de informações, de forma coordenada, são medidas corretas e que vão propiciar ações judiciais, consistentes denúncias, sempre em defesa da justiça, da verdade. Eu, pessoalmente, assumi, senadora Damares, a responsabilidade de acompanhar o Ministério dos Direitos Humanos, senador Magno Malta. Posso, desde já, ressaltar pelo menos 2 graves medidas tomadas logo no início desse governo Lula. O apoio à retirada do Brasil do Consenso de Genebra, que reúne 30 países que defendem o direito à vida desde a concepção. Essa medida tem como objetivo referendar o aborto, o que o governo fez, retirar o Brasil. Ou seja, o assassinato de crianças indefesas pelos próprios pais, com a ajuda do médico que jurou defender a vida. Outra medida totalmente contraditória de um governo, de um presidente que dizia na campanha, agora há poucos meses atrás, que era contra o aborto. Fez até carta aos cristãos do Brasil e que está fazendo tudo ao contrário do que ele prometeu. E outra medida já desse governo foi a declaração do ministro Silvio Almeida, defendendo a legalização das drogas no Brasil como medida efetiva para a redução da população carcerária. Com relação ao tráfico, em primeiro lugar, é bom sempre lembrar que em todos os países onde as drogas foram legalizadas, a venda ilegal nunca acabou. Em alguns países, até aumentou, porque o crime, ele não paga imposto. Mas a maior gravidade dessa declaração diz respeito aos danos, muitas vezes irreversíveis, causados pela dependência química. Senadora Damares, no país eu tive a oportunidade de analisar, inclusive com a senhora, antes de chegar aqui,
Os índices são assustadores dos países que legalizam as drogas, a maconha, por exemplo. Aumenta o tráfico, o consumo explode, óbvio, e a criminalidade também. Será que o Brasil, senador Isalci, não já tem problema demais para enfrentar? Ainda vamos trazer um outro problema para cá, legalização de droga, de maconha? Pelo amor de Deus. Os primeiros 100 dias do governo Lula já foram suficientes para perceber que nosso gabinete de fiscalização vai ter muito trabalho pela frente. Teremos a perspectiva de vários retrocessos, como, por exemplo, a questão da suspensão da reforma do ensino médio, iniciada em 2019. Outro exemplo é a possível revisão do marco legal do saneamento, aprovado por nós no Congresso Nacional em 2020, num esforço para enfrentar a gravíssima situação em que 100 milhões de brasileiros vivem em locais sem nenhum esgotamento sanitário. Cadê esse governo trabalhando pela saúde de quem mais precisa? O discurso de que é social? Pelo amor de Deus. Há também a iniciativa do governo em alterar a lei das estatais aprovada pelo Congresso Nacional também em 2016, como resposta aos escândalos descobertos pela Lava Jato, que desviaram bilhões de reais. Tudo isso por carguinho. Tudo isso para cooptação, o toma lá da cá, a vergonhosa prática que o PT sabe fazer com excelência, essa da velha política. Muito trabalho nós teremos, por exemplo, com a questão de uma política externa, quando se pretende retornar os generosos empréstimos concedidos pelo BNDES para financiar a infraestrutura de países estrangeiros, que no passado deram calote no Brasil, enquanto ainda temos tantos problemas aqui com os brasileiros. E o interessante é que é um alinhamento ideológico, né? Parece que vai sentindo o cheiro e vai para as ditaduras. É o Brasil financiando indiretamente as ditaduras, a caçada à liberdade de expressão, a perseguição religiosa. É isso que nós queremos no Brasil? Jamais, não deixaremos. Para encerrar, senhor presidente, muito trabalho teremos em relação também à política econômica, cujas primeiras ações já apontam para o aumento da dívida pública em detrimento da necessária responsabilidade fiscal. Essa é uma questão crucial, pois tem reflexo direto no aumento da inflação e do desemprego, inibindo o desenvolvimento econômico do país. Presidente, eu peço 1 minuto no máximo mais para concluir. Eu concluo dizendo que compreendemos que esse gabinete de fiscalização especializada poderá contribuir, sim, fortemente para o fortalecimento de uma oposição técnica, madura, unida, junto com você, junto com a sociedade brasileira, para que a gente possa fiscalizar esse governo de acordo com o pensamento de Benjamin, o escritor e um dos fundadores do Partido Conservador, no século XIX, quando foi por 2 vezes primeiro-ministro do Reino Unido. Ele dizia: nenhum governo pode ser sólido por muito tempo se não tiver uma oposição que seja terrível. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela sua extrema paciência, presidente. Senador